Eu falei num vídeo anterior que não convém ir para as igrejas, porque as igrejas, elas são prisões. Existe uma doutrina nas igrejas que prendem a pessoa e é baseado no medo, que a pessoa não pode mais sair, porque se ela sair a vida dela vai começar a desandar e ela vai estar em pecado e ela poderá ir para o inferno. Sem contar que a vida dela vai começar a desandar. Deus vai castigá-la por ter saído da igreja, então ela fica presa. E eu falei que não convém ir para as igrejas por uma série de motivos. Veja, está escrito na Bíblia, muitos de vocês assumiram partidos, colocando divisão na igreja de Cristo. Por acaso Cristo está dividido? Então veja, quando você congrega com uma denominação religiosa, você está fazendo um pacto de consentimento. Você está consentindo com esse erro, que é o quê? Colocar divisão na igreja. A igreja não está dividida. Então, ou você vai em todas, a católica, a protestante, a assembleia, a batista, todas, a testemunha de Jeová, todas, ou você, até Umbanda, Candomblé, ou você frequenta tudo, ou você não frequenta nada. Por quê? Porque você não pode assumir um partido. Quando você assume um partido, você está sugerindo que a igreja de Cristo está dividida. Você não pode, você está errando. Tá? Só existe uma igreja. Então tem gente que vai para uma determinada denominação religiosa e diz, a denominação não importa, você pode ir em qualquer uma delas. Tá, mas então por que você não faz isso? Você está falando, mas não está praticando. Então eles falam, mas não praticam. Sem contar que tem aquela questão da aceitação social, né? O nosso instinto de pertencimento a um grupo. Então muitas pessoas vão para saciar esse instinto de pertencer a um grupo, que é uma carência nossa, até biológica, né? Até é uma necessidade nossa de pertencer a um grupo, né? E você tem que ter muita fé para vencer esse instinto, né? Principalmente se você vê que a denominação que você está não é condizente com aquilo que está na Bíblia, com aquilo que está nos escritos, né? Nas escrituras, certo? Então tem lá no Novo Testamento, uns dizem ser de Apolo, outros dizem ser de Paulo, né? Cometendo erro. Por acaso Cristo está dividido, né? Então é um grande erro. Muita gente diz, a minha denominação é a correta, é a igreja verdadeira de Jesus, é a nossa denominação, o restante está fora da igreja, ainda não conheceram a verdade, que a verdade é a nossa denominação. Isso é de uma arrogância tão grande, né? Será que essas pessoas não percebem que estão sendo arrogantes? Né? Então, quer dizer, elas não percebem, né? É uma hipocrisia, não é? Você querer julgar o outro, como a própria Bíblia ensina. Perdi aqui o meu retorno. A própria Bíblia ensina, antes de querer tirar o argueiro do olho do teu irmão, primeiro tira a trave que está no teu olho, para depois querer corrigir o irmão, porque se dois cegos, se um cego guia outro cego, dois vão cair no mesmo buraco. Os dois cairão no buraco, né? Então quer dizer, o que essas igrejas têm para ensinar para nós? O que os cegos têm para ensinar para nós? O que? Se eles não conseguem ver que eles mesmos estão dividindo a igreja, como está escrito em Tiago, aquele que tropeça em um só ponto, tropeça em tudo. Então se você tropeçar em um ponto sequer, toda a tua obra é inútil. Tudo que você faz é em vão. Não adianta nada você ir para a igreja, orar, dar dízimo, dar oferta, fazer caridade, rezar.
tudo é em vão, porque você está tropeçando num só ponto. Você não pode tropeçar em nada. Você está sendo hipócrita. Você está tapando o sol com a peneira, né? Pior ainda se você já sabe disso, mas diz que não, é a força institucional do grupo que você pertence, né? Que dá uma sensação de poder, de autoridade, mas que na verdade ali o que tem ali é desobediência, tá? Então por isso que não convém, não que não pode ir para a igreja, poder pode, mas não convém. As igrejas, elas são prisões, elas ameaçam você, para que você fique pro resto da vida dependente. É pior do que uma escola, não. Quando você completa o curso, eles vão lá te dão um diploma, você tem que pagar o diploma, mas você ganha. Tá lá o diploma, acabou o curso, ó. Acabou, pode ir, tá formado. Já passou de fase, já cumpriu as provas, tá formado. Você é liberado. A igreja não, a igreja é pro resto da vida. Você vai ter que ficar nessa prisão. É um regime semi-aberto. Você vai ter que ir frequentando, batendo ponto pro resto da tua vida, né? Sendo que a própria Bíblia diz: para a liberdade é que Cristo vos libertou, né? Você assumiu o partido, você assumiu que a igreja de Cristo está dividida e acha que a igreja é certa. É um erro, claro que é um erro. A Bíblia já advertiu, né? Sem contar outras contaminações, né? Específicas de cada uma, né? Contaminações doutrinárias, né? E tudo mais. Então são prisões, literalmente são prisões. Mas aí você pode perguntar assim: tá, e aí, mas como é que a gente vai congregar? Como é que a gente vai pregar o evangelho? Meu querido, minha querida, você prega o evangelho no ponto de ônibus, você prega o evangelho na fila do caixa, você prega o evangelho dentro do carro, você prega o evangelho no intervalo do teu trabalho, você prega o evangelho na praia, com o vizinho, com onde quer que seja. Sabe qual é? E sem contar que a pregação do evangelho, a melhor pregação não é aquilo que sai da boca, não, do pregador. Não, a melhor pregação é aquilo que você faz no teu dia a dia. Isso é o que vai dar exemplo para as pessoas. As pessoas vão ver aquilo que você faz, né? Principalmente aquilo que você faz em segredo, porque tudo é descoberto. Tudo que é feito em segredo é descoberto. Nada que é feito em segredo, nada é feito em segredo para que não seja descoberto. Então, a melhor pregação que você pode fazer são aquilo que você faz, os teus atos, as tuas atitudes. Principalmente as que você faz em segredo, porque elas serão descobertas mais cedo ou mais tarde. Entende? Então essa é a melhor pregação. O que adianta um pregador eloquente, vai lá, fala em nome de Jesus, conta uma história que faz todo mundo chorar, daqui a pouco descobre o cara lá envolvido com pecado lá. Tudo foi inútil, tudo que ele fez se torna inútil, né? E a Bíblia diz: muitos se reúnem para pior e não para melhor. Então quer dizer, estão se reunindo para pior e não para melhorar. As pessoas que não são de Deus ainda, elas estão falando mal de Deus por causa dos crentes, né? Então são prisões e não convém frequentar. Apesar de não ser pecado frequentar, né? Mas pode vir a se tornar pecado frequentar. Desde que você saiba de tudo isso que eu estou falando, já sabe de tudo e mesmo assim fica frequentando, pode vir a se tornar pecado. Porque aquele que ignora o preceito, ele vai receber uma segunda chance, ele vai receber o perdão. Mas aquele que conhece o preceito e continua praticando, ele recebe um julgamento mais severo, né? Então, a pessoa que sabe e continua praticando, ela recebe um julgamento mais severo. Certo?
E quando você vai numa igreja, você não está congregando. Você está fazendo um pacto de consentimento. Você está fazendo um contrato de adesão. Você não consegue mudar nada ali. Tudo ali já está pronto, já está pré-estabelecido. Você só vai ter que aceitar tudo. Toda doutrina, cada denominação religiosa tem as suas doutrinas, já tudo estabelecido a respeito de tudo. Todas as perguntas ali estão respondidas. Ei, pode guardar o sábado ou não pode? Pode isso ou não pode? Tem que tomar Santa Ceia ou não tem? Como é que funciona isso? Como é que é a vestimenta? Como é que a gente se veste? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Tudo pré-estabelecido. Você não tem direito de opinar com nada. Você vai ter que aceitar tudo. É um contrato de adesão. É um pacto de consentimento. Então não é congregação. Porque congregação é diferente. Congregação tem as discussões. Tá? Tem as discussões, tem os dois lados. Né? Quem não concorda pode se levantar e pode pregar e etc. Lá não. As discussões que existem é apenas para que se chegue à conclusão daquilo que já foi pré-estabelecido. Então não é uma discussão. Não é uma discussão. Não. É apenas uma conversa sendo jogada fora, porque já está tudo pré-estabelecido. Né? Então não tem como você questionar nada. Tudo que você questionar vai ter que ter resposta para tudo. Eles vão ter que driblar a Bíblia para conseguir fundamentar na própria Bíblia aquilo que eles estão aquilo que a doutrina daquela instituição está exigindo de você. É uma prisão também, né? E pode causar dano na tua edificação. Se não é inscrito, se inscreve. Muito obrigado pela sua audiência. Se gostou, deixa o like, comenta aqui embaixo o que você achou, compartilha com os irmãos. Forte abraço, tamo junto, valeu.